Estamos sozinhos ou não no espaço? Esse é o canal Histórias com Gustavo Fabrício e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns casos de OVNIs que aconteceram aqui no Brasil e que nem mesmo os ufólogos têm explicação para esses casos. Então, se você gostar do nosso vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. ET de Varginha. Esse é o caso sobre OVNIs mais famoso do Brasil. O caso do ET de Varginha aconteceu em Minas Gerais em 1996, após 3 garotas avistarem um homem muito esquisito que não tinha nada a ver com o ser humano. Esse episódio, cuja investigação durou 7 meses, fez com que os especialistas em ufologia fizessem uma verdadeira romaria até o local da aparição e ainda levantou rumores de que o exército, os bombeiros e a polícia militar teria capturado 2 criaturas de outro planeta para análise. Diversas autoridades e civis precisaram prestar esclarecimentos em inquérito policial militar. Entre eles está o ufólogo Ubirajara Rodrigues, que inicialmente era um dos mais engajados em desvendar e divulgar o caso. Em entrevista à revista Isto É, algum tempo depois de ter sido interrogado, no entanto, ele foi bem taxativo e disse: "Não há prova de que foi capturado um ser extraterrestre em Varginha. O caso começou quando um casal de agricultores afirmou ter visto um objeto não identificado sobrevoando o pasto. Um dia depois do episódio, uma criatura estranha foi capturada em um barraco e uma outra em um local diferente da cidade. No mesmo dia que os seres teriam sido pegos, 3 jovens avistaram um ET. A mãe de uma delas confirmou a existência de pegadas e de um odor forte no local, e meses depois revelou que desconhecidos ofereceram dinheiro em troca do silêncio sobre o caso. Apesar de até hoje o ET ser o mascote local da cidade, a história deixou muitas explicações a desejar. E sem dúvida é um caso sobre ETs que não tem explicação. E se você quiser ver um vídeo mais detalhado sobre o ET de Varginha, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima agora. Luzes em Colares. A cidade de Colares, no Pará, foi centro de um episódio do Outro Mundo em 1977. Mais de 200 pessoas, entre civis e militares, relataram episódios estranhos no local. Supostas luzes misteriosas vindas do céu começaram a causar queimaduras e ferimentos nos habitantes da cidade, e um dos moradores na época relatou um encontro com um extraterrestre. O pânico foi tão grande na cidade que a prefeitura recorreu à aeronáutica para pedir ajuda e investigar o caso. Os médicos também cooperaram com as investigações, fornecendo depoimentos sobre as queimaduras dos pacientes, além de diversas fotos que mostram as luzes sobre a cidade. Depois de mais de 20 anos, o encarregado pelas investigações do caso, um coronel da Polícia Militar, cometeu suicídio em casa. Fato esse que só elevou o mistério em torno do caso. E com toda certeza mais um caso sem explicação. O mistério de Trindade. Na ilha de Trindade, no litoral do Espírito Santo, em 1958, o fotógrafo Almiro Baraúna estava acompanhando uma missão de pesquisa. Tudo estava indo bem até que a tripulação se alvoroçou e o capitão pediu que Almiro registrasse imagens tanto do objeto quanto da situação em que se encontravam. A história toda acabou tornando-se um enigma anos depois, quando, apesar de que as imagens foram consideradas autênticas por muitos pesquisadores brasileiros e estrangeiros também, e de que a tripulação ter confirmado a existência do objeto rondando o navio na ocasião, uma amiga do profissional garantiu em entrevista ao Fantástico em 2010 que tudo não havia passado de um truque com colheres, e todo mundo acreditou nessa história por vários anos. Passeio dos OVNIs. Um dos casos mais famosos aqui no Brasil aconteceu em 1986, entre São Paulo e Goiás. Até os ufólogos brasileiros ficaram surpresos quando diversas testemunhas relataram a presença de 21 objetos luminosos voadores e não identificados. A Força Aérea Brasileira foi acionada para perseguir as naves, que apareciam nos radares e foram vistas pelos pilotos. O caso jamais foi explicado devidamente e é considerado por especialistas como um dos episódios envolvendo seres extraterrestres mais confiáveis do Brasil, e até hoje continua sem explicação.
Bilu, o ET brasileiro. O extraterrestre mais fofo do Brasil surgiu em 2010 e aproveitou como ninguém os 15 minutinhos de fama que ele teve, participando de todos os programas televisivos possíveis. Ele apareceu em Mato Grosso do Sul no alto de 1,40 m de altura e uma fluência em língua portuguesa de deixar até o professor Pasquale espantado. Assim como ser de outro planeta, todo o projeto Portal desenvolvido por Urandir Fernandes, que desvenda esse tipo de coisa, tornou-se um sucesso e tanto. Porém, logo rumores afirmaram que Bilu nada mais seria do que o próprio Urandir disfarçado. Aí fica a dúvida, né? Será que isso é verdade ou não? O que você acha? Conte pra mim aí nos comentários. Abduzido. A história de Antônio Vilas Boas ficou famosa no Brasil todo, quando em 1957 ele relatou ter avistado pela janela de casa uma luz forte do campo em que trabalhava. Dias depois o episódio se repetiu e novamente ele teria se deparado com a luz. Logo na madrugada seguinte ele teria sido levado por ETs para dentro de uma nave, onde passou por exames físicos e fez sexo com uma criatura de outro planeta, olha só. Apesar de ser a única testemunha da própria história, Antônio viu seu caso ganhar credibilidade por ter se submetido a sessões de hipnose, nas quais ele conseguiu dar mais detalhes sobre a experiência. Depois de um tempo, ele começou a apresentar manchas negras pelo corpo, que segundo os médicos seriam resultados de radiação. Voo 169. E o nosso último caso de hoje aconteceu em 1982, quando os ETs resolveram dar um showzinho particular quando permaneceram ao lado de um Boeing 727 durante o voo. Durante a madrugada do dia 8 de fevereiro daquele ano, o comandante da aeronave percebeu uma luz forte à esquerda da aeronave. Inicialmente, ele imaginou que tudo fosse um mal-entendido, mas ao comunicar o caso para o controle aéreo, soube que para eles não havia nenhuma outra aeronave por perto. O caso teve grande repercussão pelo fato de, apesar da aeronáutica não ter admitido, a tripulação que estava a bordo afirmou que os controladores aéreos notaram o sinal do objeto não identificado no radar. Além de, é claro, do fato de que quase todos os passageiros tiveram a chance de observar a nave. Mas e você, acredita em OVNIs ou não? Conte pra mim aí nos comentários. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, claro, se ainda não for um inscrito. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você também possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!